Vamos falar agora sobre racionalização de denominadores. Primeiro vamos ver a forma geral, do mais simples de todos, quando eu tenho um denominador que é uma raiz. Como é que a gente vai fazer para racionalizar o denominador? O que significa racionalizar o denominador? É fazer com que esse denominador deixe de ser raiz. Então, nesse caso aqui, para a gente fazer com que o denominador deixe de ser raiz, a gente vai ter uma estratégia, a gente multiplica, é como se a gente fosse multiplicar por 1. Qualquer número vezes 1 é o próprio número, né? Para não mudar a estrutura. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar aqui o denominador, que é a raiz de b, e vou dividir por ele mesmo. Qualquer número dividido por ele mesmo é igual a 1, ok? Então, quando a gente faz esse processo, o que é que vai acontecer? A gente vai multiplicar a vezes a raiz de b, lembrando que quando eu vou multiplicar, quem está fora da raiz é só com quem está fora da raiz e quem está dentro da raiz só com quem está dentro da raiz. Então, no caso, aqui vai ficar a raiz quadrada de b. Como aqui embaixo, nos denominadores, eu tenho raiz de b vezes raiz de b, é como se eu fosse fazer, ó, b vezes b. Eu posso fazer isso porque os dois estão dentro da raiz. B vezes b é a mesma coisa de b ao quadrado. Então, quando eu tenho a raiz quadrada de um número quadrado, é a mesma coisa também de eu estar eliminando a raiz e eliminando o quadrado. Nesse caso aqui, o resultado é o próprio b. E aí, a gente acabou de racionalizar o denominador, ou seja, fez com que o denominador, que é o de baixo da fração, deixasse de ser uma raiz. Continuamos, temos agora um denominador diferente, que não é apenas uma raiz. É um número que a gente tem uma parte que é inteira e uma parte que é raiz no denominador. Então, como é que a gente vai fazer? O mesmo processo que a gente fez no anterior. A gente vai pegar a raiz e vai multiplicar ela dividido por ela mesma. Quando a gente faz isso, lembrando que o A está fora da raiz, o B não. Então, a gente vai fazer a multiplicação dessa maneira. O de fora com o de fora, o de dentro com o de dentro. Nesse caso aqui, o C está fora da raiz. E aqui a gente tem aquele mesmo processo, a raiz de B vezes a raiz de B. Quando a gente faz a raiz de B vezes a raiz de B, a gente já sabe que o resultado é B. Então, aqui, ó, eu vou pegar esse número aqui que está representando o C e vou multiplicar pelo número que está representando o B. Agora, quando a gente tem uma raiz em que o radicando é uma fração, basta a gente separar. A gente vai transformar aqui o numerador raiz de A e o denominador raiz de B. E a partir daí a gente faz o processo de racionalização do denominador. Pega o de baixo, que é o denominador, que é ele que eu quero mudar. Vou multiplicar da raiz de B sobre a raiz de B. Perceba que o A e o B estão dentro da raiz, então eles dois podem ser multiplicados lá dentro da raiz. Então, A e B. Deixa eu diminuir aqui. Lembrando que esses dois números eu vou multiplicar. Ok? O mesmo ocorre com raiz de B vezes raiz de B. Só que como os de dentro são iguais, B vezes B vai dar B ao quadrado, e raiz quadrada de B ao quadrado é o próprio B. Agora, quando temos uma raiz que não é quadrada, então a gente tem aqui uma raiz enésima. E aqui a gente tem, dentro do radicando, o B que está elevado a algum valor. Como é que a gente vai fazer para resolver? A gente não vai poder pegar a raiz enésima de B elevado a N. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte processo na hora de resolver. A gente vai pegar
vai multiplicar pela raiz enésima de B, que está elevado a M, menos o índice, que é N. Então, vai ser menos N. A mesma coisa embaixo, ó. Raiz enésima de B elevado a M menos N. Ok? Agora, a gente vai resolver alguns exemplos. Temos aqui o primeiro exemplo, que é que nem aquela primeira que eu expliquei. Então, a gente vai racionalizar o denominador. Deixa eu ampliar aqui para a gente visualizar melhor. Então, a gente vai pegar multiplicar pelo denominador dividido por ele mesmo. Aí, a gente vai fazer 6 vezes a raiz de 2, o 6 está fora, o 2 está dentro. Então, vai ficar 6 raiz de 2. E nesse caso aqui, que temos raiz de 2 vezes raiz de 2, vai ser raiz de 2 ao quadrado, que é o próprio 2. Agora, perceba o seguinte, ó. O 6 que está fora dá para dividir pelo 2 que também está fora, ó. Então, a gente faz a divisão do 6 por 2. E aí, o resultado vai ser 6 dividido por 2 dá 3. Então, vai ser 3 raiz de 2. Vamos para o próximo exemplo. 3 sobre 4 raiz de 2. Então, a gente vai fazer a mesma coisa, só vai pegar a raiz. Vai multiplicar a raiz de 2 dividido pela raiz de 2. Lembrando que eu faço a multiplicação do raiz de 2 dividido pela raiz de 2, ele dividido por ele mesmo, para ser como se eu estivesse multiplicando por 1, porque ele dividido por ele mesmo é 1. E quando eu multiplico por 1, eu não altero a essência do meu número que está aqui, que eu quero racionalizar, ok? Então, vou fazer, ó, 3 fora, o 2 dentro da raiz, então, vou fazer 3 raiz de 2. 4 fora. Aí, eu tenho raiz de 2 vezes a raiz de 2, vai dar raiz de 2 ao quadrado, que é o próprio 2. Então, eu vou multiplicar o 4 pelo 2. 4 vezes 2 dá 8. Então, vai ser 3 raiz quadrada de 2 sobre 8. Aqui, ó, o 3 e o 8 não dá para dividir pelo mesmo número. Então, eu vou manter como está aí. O resultado final é esse. Ah, mas tem um 2 que está dentro da raiz. Só que o 2 está dentro da raiz e o 8 não. O 8 está fora. Então, não posso fazer essa divisão. Vamos para o próximo exemplo. É o exemplo que eu tenho a raiz em que o radicando é uma fração. Primeira coisa que eu vou fazer é separar. Faço raiz de 5 em cima, faço raiz de 3 embaixo. Aí eu vou racionalizar o denominador. Então, vou pegar o denominador e vou multiplicar ele dividido por ele mesmo. 5 e 3 estão dentro da raiz, eu posso fazer a multiplicação. Então, vai dar raiz de 15. E raiz de 3 vezes a raiz de 3 vai dar raiz de 3 ao quadrado, que é o próprio 3. Aqui acabou, eu não tenho como fazer eu não tenho como fazer aqui a divisão, porque o 15 está dentro da raiz e o 3 não, o 3 está fora, ok? Se os dois estivessem fora ou se os dois estivessem dentro, daria para fazer a divisão. Nesse caso aqui não dá para fazer a divisão. E agora, o último exemplo é aquele que eu falei quando o denominador for uma raiz que não seja a raiz quadrada. O que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar pela raiz, que aqui é cúbica, de 6. E aí, eu vou subtrair o expoente do 6 com o expoente do 6 com o denominador, com o índice, que é o 3. Só que aqui no 6 não está aparecendo expoente.
Aparece sim, ó. Quando não tem expoente, significa que é 1. Então, eu vou fazer aqui, ó, 3 menos 1. Raiz cúbica de 6 elevado a 3 menos 1. Aí, eu vou fazer o seguinte, ó. 5 tá fora da raiz, vou manter ele fora. E aí, eu faço a raiz cúbica de 6, 3 menos 1, 2, elevado ao quadrado. Já aqui, nesse caso, quando eu tenho, ó, a raiz cúbica de 6 elevado a 1, vezes a raiz cúbica de 6, 3 menos 1, 2, elevado a 2. E eu multiplicar aqui os de dentro, porque eu posso fazer essa multiplicação. Então, vai ficar raiz cúbica de 6 elevado a 1 vezes 6 elevado a 2. Eu fico aqui dentro com a propriedade da potência, que diz que bases iguais, multiplicação, eu somo os expoentes. E no que eu somar aqui os expoentes, eu vou fazer aqui no cantinho só para vocês entenderem, ó. Aqui ele vai ficar raiz cúbica de 6 elevado ao cubo. Então, eu tenho raiz cúbica de 6 elevado ao cubo. É como se eu eliminasse a raiz cúbica e eliminasse o cubo. Significa que aqui embaixo vai ser o 6. Lembre, a intenção de racionalizar o denominador é fazer com que o denominador deixe de ser raiz, ok? Então, o resultado aqui, ó, dessa continha é raiz cúbica. Eu botei 5 aqui, viu? Aqui é 3. Deixa eu apagar. É a raiz cúbica de 6 elevado a 2. Pode ser que ele apareça assim, ó. Deixa eu aumentar aqui. Ele apareça assim, ó. Raiz cúbica. Eu fiz muito grande essa raiz. De 6 ao quadrado, 36. De 36, aí ele aparece assim, ó. 5 raiz cúbica de 36 sobre 6. Então, pode ser que ele apareça com o expoente, ou pode ser que ele apareça já com essa potência resolvida, de 6 ao quadrado resolvida, ok?